Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sentem-se, irmãos, por gentileza. A pedido do nosso irmão Cleidimar, eu vou louvar o hino também. Quero que você medite na letra desse hino. Que Deus, Ele está nesse lugar, irmãos. Eu vou deixar para louvar no final da pregação. Amém? Louvo a Deus pela vida do irmão Cleidimar. Me fez o convite para estarmos aqui, para trazer a palavra de Deus, para pregar. A segunda vez no Ministério Seadema. A primeira vez gostamos, a segunda vez também. É um povo animado, assembleiano. Para a glória de Deus, que Deus continue abençoando a vida desse casal, irmão Cleidimar, irmã Juliane, grandemente, a vida do pastor presidente, que Deus possa os fortalecer e aos demais obreiros. Amém? Gênesis, capítulo 6. Aleluia. Gênesis capítulo 6. Versículo 9 em diante. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Amém? Podem se assentar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, pela Tua graça neste lugar. Fala conosco mais uma vez para a glória do Teu nome e a alegria do nosso coração. Nós conhecemos a história, irmãos, de Noé, dilúvio. Quem não conhece a história do dilúvio, até mesmo ímpios conhecem sobre o que aconteceu no início de todas as coisas. O livro de Gênesis, ele relata sobre o princípio de todas as coisas, princípio da criação, princípio da queda e princípio do homem e o princípio também do evangelho, que Deus prega, o próprio evangelho anuncia o evangelho, quando ele está dando a sentença à serpente e também à mulher e ao homem. Ele fala: dela nascerá um que pisará a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ele já estava falando sobre o evangelho, sobre o Cristo, o Salvador da nossa alma. Gênesis relata o início de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. Por causa do pecado, a humanidade agora está caída, depravada, por causa do pecado. O pecado, ele é uma barreira entre o homem e Deus, que faz com que o homem não se achegue na presença de Deus, que faz com que o homem não se dobre, se curve diante da presença de Deus. O pecado, ele era essa barreira que havia no mundo espiritual, que separava o homem de Deus. Um abismo, uma barreira que por mãos humanas não poderia ser retirado,
não poderia ser quebrada essa barreira, somente pelo próprio Deus soberano. É por isso que a salvação, ela não vem de nós. O ser humano não tem a capacidade de salvar a si mesmo. A salvação, ela vem de Deus para a humanidade. Deus envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus está quebrando essa barreira, está quebrando, tirando o abismo do homem se chegar até Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus envia Jesus para que eu e você pudéssemos chegar até Deus agora. Jesus, Ele é a ponte que nos leva a Deus. Ele é a ponte que nos leva ao outro lado do Mar Vermelho. Sim, quando o Mar Vermelho ele está sendo aberto, não é de Moisés para lá, mas é de lá para Moisés, simbolizando a salvação, que não é, pastor, do ser humano, mas sim de Deus que vem para o ser humano. Deus enviando o unigênito Filho do Pai para abrir o caminho, para levar eu e você a salvação, a vida eterna. A salvação, ela vem de Deus. Então Deus, ele quebra esse protocolo, ele quebra essa barreira, ele tira esse abismo do homem que não podia se chegar até Deus, enviando o seu Filho. Por conta do pecado, a humanidade está caída, depravada, por causa de um homem que desobedecera a palavra de Deus, a ordem de Deus. Por conta dele, agora o homem não tem mais temor. Por conta deles, o homem agora tem tremor. Perdeu a essência. A palavra de Deus diz que fez o homem a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. O homem era temente. O homem era como se fosse uma criança. Ele era puro. Mas quando ele peca, ele perde aquela pureza, ele perde o temor com Deus, e agora ele tem medo. Quando eles pecam, abram-se os olhos, e agora eles não têm mais temor, eles sentem vergonha. É o que? É que ali estava saindo a pureza, estava sendo quebrada uma parte da imagem de Deus no homem, a pureza. Eles pegam para si folhas e cobrem as suas vergonhas. Aí Deus, com a sua soberania e misericórdia, brada a voz dele de manhã e vai visitar o homem. Adão, aonde tu estás? Senhor, eu tive medo, eu ouvi a tua voz. Tive medo porque eu estava nu. Perdeu o temor e agora tem medo de Deus. O pecado, ele chegou e quebrou isso do ser humano, arrancou isso de mim e de você, da humanidade. Quem tinha temor em se chegar até Deus, quem tinha temor em obedecer a Deus, agora tem medo, se esconde da presença de Deus. Aí Deus se faz como de desentendido. O que foi que aconteceu? Aonde tu estás, Adão? Com quem está querendo dizer? Adão, confessa para mim, Adão. Fala para mim, Adão. Mas Adão não confessa. Ele fica com medo. A mulher que tu me deste por companheira, joga a culpa no outro. Mulher, o que foi que tu fizeste? Confessa para mim, mulher. Se converte, mulher. A serpente, quando Deus vai visitar a serpente, ele já não pergunta para a serpente, ele já dá logo a sentença.
Mas para mim, para você, Ele deu a oportunidade de confessarmos os nossos pecados diante dEle. Para mim, para você, Ele chega: conte para mim, fala para mim, porque Ele tem a solução de perdoar qualquer pecado. Deus tem a solução de apagar toda a iniquidade, porque Ele é misericordioso. Ele criou você com as próprias mãos e soprou sobre nossas narinas o fôlego de vida, para que pudéssemos glorificar a Ele, exaltar a Ele. Glorifica Ele nessa noite, na beleza da santidade dEle. Oh, Ele nos deu oportunidade, aleluia, oportunidade. O que foi que tu fez? Aí Deus expulsa ambos do jardim, vira lavrador, tem 2 filhos, Caim e Abel. Abel agradava a Deus. A melhor oferta, o melhor sacrifício. Abel era um pastor. Caim era lavrador da terra. Abel levava o melhor para Deus, se preocupava em agradar a Deus. O melhor é para Deus, a primícia é para Deus. Caim era diferente. Caim não se preocupava em agradar a Deus. Caim não dava o melhor, não dava prioridade a Deus. Era de qualquer jeito. Então o inimigo entra, enche o coração de Caim, e o pecado começa a bater na porta. E quando Deus vai visitar Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Caim, já dominado pelo pecado, ele não obedece a Deus, porque quem não tem prioridade com Deus, lá vai, ele não se preocupa em obedecer a palavra de Deus. Quem não dá prioridade ao reino de Deus, ele não se preocupa em obedecer a líderes. Ele não se preocupa em se curvar diante da presença de Deus. Quem não dá prioridade a Deus é aquele que dá mais trabalho na obra. É aquele que é desobediente. Então Caim deixa o pecado dominá-lo, e acontece o primeiro homicídio. Ele assassina o seu irmão. Nasce gerações agora, a geração do homem e a geração dos filhos de Deus, porque Adão gera outro filho segundo a sua semelhança, que era Sete, e por adorarem a Deus foram chamados de filhos de Deus. Todo aquele que obedece a palavra de Deus, todo aquele que decide se sacrificar, se derramar na presença de Deus, ele é conhecido como filho de Deus. Se você tem a sua vida diante do altar de Deus, se você se prioriza em estar na presença de Deus, em obedecer a palavra de Deus, você é filho, é chamado de filho. Chamado de filho. A humanidade desobediente, a terra hoje está depravada. O que está acontecendo hoje é de se espantar. O que está havendo hoje é de você olhar e ver que surpreende, e que tudo o que está acontecendo hoje está na Bíblia. O pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aonde nós vamos, o pecado está dominando.
o reino das trevas dominando. Aonde nós vamos, em escolas, bairros, governos, o pecado está dominando. Nós, a igreja do Senhor, vivemos no meio de um povo que não obedece a Deus, que não prioriza a Deus. O povo que quer fazer conforme a sua carne pede, e a carne deseja pecar. Daqui para frente as coisas não irão melhorar, a Bíblia nos mostra. Daqui para frente as coisas só hão de ir a mal a pior. Mas a Bíblia nos mostra esse povo desobedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele olha para a terra e vê que o homem é mau desde a sua meninice. Desde o ventre, o homem já nasce com as costas viradas para Deus e com a frente para o pecado. O homem não se preocupa em saber o que é Deus. O homem não se preocupa em obedecer a Deus, mas já nasce querendo pecar, já nasce querendo viver conforme a sua vontade, com a concupiscência da carne. E eu e você, igreja, nós podemos escolher de que lado nós iremos ficar. Como que nós iremos fazer? A Bíblia mostra dois tipos de pessoa: o ímpio, o desobediente, o que não se preocupa com a palavra de Deus e que não se importa em saber quem é Deus, em se chegar a Deus. E mostra também o homem injusto e íntegro que andava com Deus. Noé relata para nós a história de Noé. Eu fiquei em casa lendo isso e imaginando como que um homem decide obedecer a Deus, andar com Deus em meio a uma sociedade que não se preocupava e que zombava. Noé, ele se preocupa em obedecer a palavra de Deus, porque com certeza os seus pais pregaram para ele. Deus não se revelou para Noé, anjos não apareceram para Noé, simplesmente a pregação de Enoque, Lameque. E ele decidiu crer na palavra e andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, se aproximar da presença de Deus. Quando se fala em andar, é ter comunhão, é ter intimidade. Noé, ele só conseguiu vencer aquilo tudo, aquela sociedade, o pecado, a iniquidade, porque ele se aproximou de Deus, porque ele decidiu andar com Deus. Noé só conseguiu vencer se chegando a Deus, e nós só iremos conseguir vencer o pecado, a humanidade, se chegando na presença de Deus, se aproximando e procurando ter intimidade com Ele. Oh glória! Noé não era influenciado por qualquer outra pessoa. Noé era influenciado pela presença de Deus. Oh, em 1 Pedro diz: sede santo porque eu sou santo.
Então Noé, quando andava com Deus, ele estava sendo influenciado, estava sendo purificado, estava sendo santo. O apóstolo Pedro disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Só há uma forma de ser santo, de ser purificado, é se aproximando da presença de Deus, é decidindo se aproximar dEle, é decidindo obedecer a palavra de Deus. O pecado vai vencer nós se nós não nos aproximarmos da presença de Deus. O pecado vai te vencer, a mentira vai te dominar, se você não decidir obedecer, andar com Deus, se aproximar da presença de Deus. Oh glória! Misael, Azarias e Ananias decidiram não se dobrar diante da estátua de Baal, de Nabucodonosor. 3 jovens no meio de um povo que todos se curvaram, decidiram obedecer à voz daquele homem. Mas aqueles homens, 3 jovens, decidiram permanecer fiel, ainda que eles soubessem das consequências que viriam. Era a mesma coisa de estar dizendo: eu vou morrer, mas eu não me curvo, eu prefiro andar com Deus, eu prefiro obedecer à voz dEle. Ei, a fornalha foi acesa, jogaram eles dentro. Sabe o que estava mais queimando dentro deles? Era a presença de Deus no coração. Quem é incendiado pela presença de Deus, o pecado não te derruba, o império da treva não te derruba. Então procura se aproximar da presença dEle, adore a Ele, glorifica a Ele, dá um sinal de que Ele está na sua vida e que você está com Ele nessa noite. Uramandarabaya. Oh glória! O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 12, versículo 20: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia lá fora na carne, agora eu a vivo para Deus. Ei, Cristo está em você, você está em Cristo. A vida lá fora já não te pertence, agora você está crucificado nele e Ele em você. Procura agradar a Deus, procura permanecer na presença de Deus. Jesus. Influenciado por Deus, influenciado pela presença. Quem está com Deus é ousado, não tem medo e não se esconde, não tem medo de dar a paz do Senhor, não tem medo de vestir, como nosso costume de assembleano, roupa social, não tem medo, não tem medo de falar de Deus, do Evangelho. Fui votar na escola da Vila Planalto, o pastor conhece. E lá tinha crentes, mas não pareciam que eram crentes. Eu estava na fila, esperando minha vez. Comecei a ver crente da igreja, que me chamavam para cantar, para cultuarmos juntos. Aí eu olhava para o irmão para dar paz do Senhor, o irmão ficava com vergonha e abaixava a cara. Eu comecei a sorrir, porque eu tinha lido isso em casa. E Deus me acordou, o irmão Cleidimar, na manhã eu falei para minha esposa: amor, acordei com algo queimando no meu coração. Uma voz dizendo assim: o que é ser crente? O que é ser cristão?
A resposta veio no dia seguinte. Pessoas com medo, enquanto pessoas colocam sacrifícios em encruzilhadas, dizendo eu sou isso, pronto e acabou. Pessoas trocando de sexualidade, dizendo eu sou isso, pronto e acabou. E a igreja, cristãos, com medo de dar a paz do Senhor. O que é que está te influenciando, irmão? Isso é falta de proximidade da presença de Deus. Todos aqueles que não obedeceram à palavra de Deus, Noé pregava sobre o que iria acontecer, e o povo dizendo que ele estava doido. Só que aqueles que escarneceram, desobedeceram, morreram. Foram afogados. Nós temos que tomar muito cuidado de acharmos que estamos dentro da arca, e em vez de estar dentro da arca, estamos fora, por causa do medo, por causa que estamos tão distante da presença de Deus, porque não estou andando com Ele. A maior prova de quem anda com Deus, ele está longe do pecado, ele está longe de si, ele está longe da mentira, ele está longe do adultério, ele está longe da fornicação, ele está próximo de Deus, ele tem sede de Deus, o coração queima, a alma incendeia e quer viver na verdade. Quer viver na verdade. Tem o desejo de orar, o desejo de ler Bíblia. Se aproxime de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar, irmãos. A palavra de Deus é esta para o nosso coração nessa noite. A proximidade, andar com Deus em retidão, sinceridade. Deus, Ele quer te motivar hoje a andar com Ele, a se aproximar dEle em oração. Ele quer te incendiar a tua alma. Oh glória!